E agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Olá, amantes da música brasileira! O Musicalha tá copiando o Jovem Nerd? É isso aí? Pois é, quando a gente fala de podcast, imediatamente vem o nome do Jovem Nerd pra vocês. Mas o que seria podcast? Por que o Musicalha tá entrando nessa, não é? O que exatamente é essa mídia aí? É uma mídia nova? É uma mídia recente? O que a gente tem a dizer? É uma mídia antiga, né? De onde veio? O que come? Como se alimenta? Quais são as origens do podcast, vamos dizer assim, para vocês. A gente vai trazer esse vídeo para tentar mostrar um pouquinho do que é esse universo e vamos ver se a gente consegue deixar vocês a par do que é, porque nesse domingo a gente vai lançar o nosso primeiro podcast. Vinheta. Antes de tudo, eu já vou deixar a indicação do primeiro podcast aqui, que é o Maniçoba Podcast. Se você for no primeiro link na descrição, você vai ter uma pequena dica do tema do nosso podcast, vamos dizer dessa forma. Então, no primeiro link aqui, já se inscreva no canal dos caras, e dê um apoio lá, fala que foi a Musicalha que mandou. E depois, veja qual é o tema aqui do vídeo que a gente deixou linkado, que aí vocês vão ter uma ideia do primeiro tema do podcast aqui do Musicalha, tá bom? Podcast é uma mídia recente, vamos dizer dessa forma, assim. Desde 2004 ele está aqui no Brasil. O primeiro a participar dessa mídia aí, o primeiro a trazer essa mídia para o Brasil foi o Danilo Medeiros, é isso mesmo. Ele que aí em meados de 2004 começou ali a fazer o seu podcast. Logo em seguida veio o Gui Leite ali também com o seu podcast, só que o Gui Leite é o mais antigo na ativa, vamos dizer assim. Ainda continua lançando podcast, sendo que o nosso querido Danilo Medeiros lá não faz mais. Mas o que é o podcast, vamos dizer assim? É um produto de áudio, apenas áudio que vão ser ali ouvidos, né? Você não vai ter vídeo, não é uma plataforma de vídeo como a gente mostra pra vocês. Então você vai ter um programa de uma conversa só de áudio. Vamos dizer assim que seria um programa de rádio, assim, é a coisa mais perto que a gente possa lembrar. Um programa de rádio, você geralmente deixa o rádio ligado, vai fazer suas coisas e fica ouvindo ali o bate-papo dos participantes ali daquele programa. Então um podcast seria isso, só que na internet, né? Tem plataformas especiais para esse tipo de conteúdo aí, para esse tipo de mídia, né? Tem plataformas só de podcasts, né, aplicativos que você pode baixar, só que a princípio, o Musicalha não estará nessas plataformas, a princípio. A gente primeiro vai estar só aqui no YouTube, nosso podcast vai ser inteiro no YouTube. Se você quiser baixar esse áudio, você pode baixar, deve ter meios de baixar só o programa em áudio no YouTube aí, do YouTube, deve ter alguns programas que fazem isso, vocês podem baixar, botar no seu celular e ficar ouvindo aos poucos, porque geralmente é um conteúdo um pouquinho maior, 1 hora, 2 horas de conteúdo, então ouvir de uma vez é meio que tortuoso, então você tem que aí ir aos poucos, ou se você conseguir ouvir de uma vez também, é até legal, ouve de uma vez. Em 2008, o podcast ganhou um novo patamar, vamos dizer assim, na internet brasileira, porque num prêmio da internet, o prêmio IBEST, um famoso prêmio da internet brasileira, ganhou a categoria podcasts, não é? Teve aí um primeiro prêmio para podcast na categoria do IBEST, né? Uma categoria de podcast no IBEST, o prêmio da internet. E quem ganhou esse primeiro prêmio foi eles, né? O Nerdcast ganhou o primeiro prêmio de podcast do IBEST, né? Ficando em segundo lugar o Rapadura Cast e em terceiro lugar o MonaCast. É isso mesmo, só que desses aí só apenas 2 continuam. O MonaCast já não existe mais, Rapadura Cast e o Nerdcast que vocês conhecem ainda continuam. Ainda em 2008 veio um prêmio só para podcast, chamado de Prêmio Podcast. Eu sei, faltou um pouco de criatividade pros caras. E no Prêmio Podcast ganhou o Mundo Palmeiras, né? Um podcast que fala de futebol, que fala só sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O time do Palmeiras. Temos um palmeirense aqui que acabou de comemorar. O primeiro podcast campeão foi o Mundo Palmeiras, que eu não sei se existe ainda. Se existir, procure aí, você que é palmeirense, né? E aí, continua aqui o podcast, né? Tem muitos podcasts hoje, né? Você pode deixar aí nos comentários diversos podcasts que vocês podem conhecer de alguma forma. Podcast que vocês podem conhecer de alguma forma. Eu conheço poucos, né? Acabou de acabar nosso LED. Meu Deus! Eu conheço pouquíssimos podcasts mesmo, mas os que eu conheço eu gosto muito. E o Maniçoba Podcast é um deles, né? O Nerdcast também é um deles. Deve ter diversos outros aí que vocês podem acompanhar, como o Rapadura Cast. O MonaCast não existe mais, mas o do Gui Leite ainda está por aí, não é? Então dê uma procurada aí, vocês vão gostar desses conteúdos. Agora tem um que também eu queria mostrar aqui, que fala sobre música também, que é o Discoteca Cast, do nosso amigo também Felipe, né, da discoteca lá, o que nosso colega de música, assim, tá nesse grupinho de canais de música, e ele também tem um podcast, e ele vai falar pra vocês agora, dar o testemunho dele, vamos dizer dessa forma, do que é um podcast e como é fazer um podcast. Tamir Felipe, é com você. E aí, galerinha do Musicalha, beleza? Bom, eu sou o Tamir Felipe,
lá do Discoteca TV, do canal Discoteca TV e também da loja Discoteca Store, onde tem camisetas bem legais lá, que você que gosta de boa música, tem camiseta do Águas de Março, tem camiseta do Chico Buarque, tem camiseta do Gilberto Gil e tantas outras para você que gosta de boa música. O meu amigo Juscelino Filho pediu para que eu viesse aqui falar para vocês sobre podcast, que é uma mídia que já está bem difundida em países de primeiro mundo e está chegando agora no Brasil, assim, tem pouco tempo e vai virar uma moda e uma tendência para quem curte consumir conteúdo. Bom, podcast é um conteúdo de áudio sob demanda. E quando a gente fala sobre conteúdo de áudio, logo a gente pensa em rádio, né? A rádio de carro que a gente ouvia, nossos pais ouviam também muito tempo atrás, nossos avós. Só que é exatamente isso, só que sob demanda. O que isso quer dizer? Quando você liga a rádio, ele não é um conteúdo sob demanda, ou seja, ela te fala o que você tem que ouvir, né? Ela te fala qual assunto você tem que ouvir, qual horário você tem que ouvir, quando você tem que ouvir, né? E os locais que você tem que ouvir também. O podcast é justamente essa mesma ideia, só que sob demanda, ou seja, essa lógica inverte. Você escolhe quando você quer ouvir, você escolhe o assunto, você pesquisa o assunto e você escuta o assunto que você quer ouvir e você pode escutar quando você quiser, a hora que você quiser. Bom, os dois principais aplicativos que tem sobre isso é o AdCity Podcast, que é para periféricos Android. Quem tem Android pode usar esse app. E para quem tem iOS, né, iPhone, iPod ou iPad, tem um aplicativo nativo chamado Podcast, um roxinho. Vou pedir pro Juscelino deixar a imagem aí, que já vem nativo, né? Quando você compra os aparelhos já vem instalado lá. Bom, é muito fácil, é tipo igual ao YouTube mesmo. Você digita lá o assunto que você quer saber, por exemplo, quero saber sobre Segunda Guerra Mundial. Você digita lá e vai mostrar para você os episódios que falam sobre isso e quem são os produtores de conteúdo que fala sobre isso. Você escuta o programa, vê se você gostou. Se você gostou da ideia dos caras e tal, você assina o feed deles, tipo, assina o canal deles, e toda vez que eles postarem um podcast novo, o seu celular vai te avisar. O bom disso é que você pode baixar os episódios e fica lá no seu celular, e você pode escutar os episódios para otimizar o seu tempo. Por exemplo, tem muita gente que faz academia, e na academia você está ali só malhando e não prestando atenção em tudo, né, e tal. Você pode estar escutando um podcast e você está otimizando aquele tempo da academia para aprender alguma coisa ou entretenimento ou coisa do tipo. Tem muita gente também que fica muito tempo em ônibus, em trânsito, né, em transporte coletivo. Também é um bom momento para você estar aprendendo alguma coisa, porque você está só se deslocando ali, você pode otimizar o seu tempo para estar aprendendo alguma coisa. A hora que você está fazendo uma faxina na sua casa, ou cozinhando, qualquer tipo no momento que você pode estar escutando o áudio ali, isso é muito legal e por isso que essa mídia está ficando tão na moda. Bom, uma terceira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vive numa sociedade muito corrida, né? A gente trabalha e chega cansado e a gente não reserva um tempo pra gente, né? Então eu acho que é muito importante a gente reservar, sei lá, 10, 20 minutos por dia para aprender alguma coisa nova. E o podcast ajuda bastante nisso, justamente pelas coisas que eu já falei no ponto anterior, que é você otimizar o seu tempo. Então tem gente que usa para estudo, né? Tipo, a pessoa quer prestar vestibular, prestar algum concurso, usa os conteúdos, né? O podcast para aprender sobre esses temas que vão cair no vestibular ou coisa do tipo. Tem gente que aprende para aprender a falar o idioma, inglês. Tem gente que aprende para estudar música. Então, eu acho que é uma mídia muito bacana e eu acho que quando vocês escutarem, vocês vão ficar viciados igual eu sou viciado. Beleza? Já que a gente está falando sobre isso, vou indicar aí o Discoteca Cast, que é o podcast que eu faço com os meus amigos lá. O último episódio que a gente fez foi sobre a história do choro, que é o primeiro gênero do Brasil. Então, ele é bem importante pra gente entender como funciona a música brasileira. Aconselho vocês a escutarem, tá bem legal. Eu e mais um professor meu especialista em choro, a gente falou um pouco sobre a história do choro e foi bem legal. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês e é isso aí. Um abraço aí, Juscelino, um abraço pro pessoal do Musicalia. Um beijo, até a próxima, tchau! É isso aí, amigos, não se esqueça que nesse domingo temos nosso primeiro podcast. Nos desejem boa sorte aí, na novidade aí, a gente nessa mídia aí. Então eu falei muito aí, né, mas tudo bem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra ajudar a gente, não é? Não esqueça de se inscrever no canal também, nos seguir nas redes sociais e também na nossa comunidade que a gente tem aqui no YouTube, mostrando pra vocês o que a gente vai fazer daqui em diante. Obrigado a todos vocês, até a próxima. Um abraço, Tami! O link do Discoteca Cast vai estar na descrição também, tá bom, gente? E do canal Discoteca. Eu falei isso fora de ordem, mas tchau.